os votos são favoráveis a ele. Se a gente pudesse, porque aí liberava já o advogado, né? Mas chamou aí fora também. Vai mais rápido. Quais são? A Lorena sabe. Vamos colocar logo os que são favoráveis. Eu estava pensando aqui, desembargador, para fazer uma decisão aqui, eu acho que melhora aqui os julgamentos. No processo que foi seu, da segunda sustentação, que era favorável a ele, pensando bem, precisava ele fazer a sustentação. Como você até titubeou, não foi? Pois é. Isso, pronto, isso aí resolve muito. Já que vai ser favorável para que ele faça a sustentação, dois. Quando a sentença for anulada total e os autos voltaram para o juiz de primeiro grau, seria bom a gente já dizer para o advogado se ele tem interesse ou não na sustentação. Porque se ele for fazer, e nada vai contribuir, porque ainda vai ter uma instrução, vai ter uma sentença, vai ser a sentença, tudo. Então, ele vai ter a oportunidade, se não mudar, de fazer a sustentação. Eu acho que vai ser inútil quando o processo retorna os autos à origem, ao juiz de ofício, então não vai adiantar nada. Seria bom também que a gente falasse. Terceiro, olha meus pensamentos. O terceiro, quando é parcial, seria bom também falar para o advogado, parcial, como na indenização era de tantos mil, baixa para um valor inferior. Às vezes o advogado se contenta e aceita não fazer sustentação. Foi favorável ao advogado, mas numa quantia inferior. Isso também eu acho que é válido para evitar uma sustentação. Vocês entenderam esses pontos aí que eu falei? Evita. Se é parcial, a pessoa está ganhando. Então, vamos para o próximo agora. Os advogados que estão presentes foram favoráveis os votos. Pronto, isso aqui, ó, o que eu disse aí, o desembargador Marcos, o dele aí é o 86, do PJE, advogado da parte apelada. Apelação civil de número 009, 017, 321, 2006. O desembargador relator Max Willan. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Aí ele vai falar aí. Não, senhora presidente, eu entendi a sistemática que Vossa Excelência quer adotar e para mim não tem nenhum problema. Nesse caso aqui, eu creio que não se aplica porque está sendo parcial favorável a outra parte, está sendo parcial favorável à apelação, ele está falando em nome do apelado. Então, não se aplica aqui. Não, nesse caso já não, porque não. Sim. Então, ele já está aí, vamos logo deixar. Então, dispensa a leitura do relatório, 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, mais uma vez, cumprimento a todos os presentes. Eu prometo ser bem breve para colaborar com o andamento da sessão. Excelências, trata-se de uma ação de cobrança de honorários contra a cliente, em que a advogada que atuou neste feito, ela intenta receber nesta ação não apenas a sucumbência, a aplicação da sucumbência em razão da revogação do seu mandato, mas quer, que é o consta de seu apelo, receber honorários sobre o proveito econômico que foi obtido pela minha cliente, sem ter contrato de desconto sobre isso. O contrato da advogada estabelecia honorários contratuais que foram pagos e estabelecia a sucumbência em seu favor. Essa sucumbência foi fixada pelo juízo federal em R$ 5.000 e ela apela da sentença pretendendo, na verdade, receber sobre o proveito econômico sem ter qualquer tipo de contrato nesse sentido. Então, a sentença que foi proferida, ela pegou esses R$ 5.000 de sucumbência e dividiu entre todos os advogados que participaram do feito. E a advogada que atuou anteriormente, não satisfeita, recorre sem ter uma cláusula de sucesso, pretendendo receber sobre o sucesso. Portanto, excelências, é basicamente esse o resumo do caso e eu vou limitar minha sustentação a essa observação. Muito obrigado.
Parabéns, doutor, pela sustentação. Aos relatores, pagador, Max, e para o voto. Está dando interferência. Vocês estão Tá um pouquinho. repetindo aqui. Está indo e voltando. Pois não, senhor presidente. Vou ler então só a parte deputada e a parte dispositiva do voto. Eu estou dando parcial provimento à apelação. Direito civil e processual civil, apelação civil, ação de cobrança de honorários advocatícios, revogação de mandato, honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000, missão ordinária. Artigo 22, parágrafo 3º da Lei 8.906/94. Arbitramento proporcional, 2/3, pela atuação até o fim da fase do conhecimento. Sucumbência recíproca mantida, artigo 86 do TPC. Preliminar de deserção rejeitada, recurso parcialmente provido. E aqui na parte dispositiva, conheço o recurso de apelação civil no método parcial provimento para reconhecer o direito da apelante a perceber 2/3 do valor fixado a título de honorários sucumbenciais na ação ordinária, correspondente à quantia de R$ 3.323,33, mantidos os critérios de correção monetária, juros estabelecidos na sentença, devido ainda a ser observadas as alterações introduzidas pela Lei 14.905, de 24. É como voto, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanha o relator. Também acompanho o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conhecendo o recurso para dar parcial provimento. Vamos para os processos, que tem 100% favorável, porque neste caso é errado, ele não tem. O 86, de minha relatoria, Davi Sombra Peixoto, 86 PJE. O processo é uma apelação civil de número 018-246-102-2017. 8686. 86. Confirma o advogado Davi Sombra Peixoto. Doutor, foi favorável a parte apelante, Domus Companhia Hipotecária. Confirma que Vossa Excelência é advogado? Sim, excelência. E dispensa da aceitação oral em caso de procedência. Sim, Deixa eu só localizar. Pronto, foi dado provimento ao recurso no meu voto provisório. Então, vou passar somente a leitura da proposta de ementa. Apelação civil, embarque terceiro, penhora de bem de terceiro, garantidor, garantia hipotecária, garantidor que não integrou o polo passivo da execução, composição no polo passivo da ação principal, dispensabilidade, intimação dos garantidores, suficiência, ampla defesa e contraditório, precedentes, embarques terceiros que merecem rejeição, sentença reformada, apelação civil conhecida e provida, possibilitando assim a continuidade do feito de execução, inversão dos honorários e sucumbência. Mediante todo o exposto, dou provimento à apelação aviada por Domus Companhia Hipotecária para reformar a respeitável sentença e rejeitar os embarques terceiros, viabilizando assim o prosseguimento da execução, inclusive com a possibilidade de constrição nos moldes da Lei Processual Civil. Por fim, resta determinada a inversão do ônus da sucumbência nos moldes já delineados na sentença, em razão do resultado do recurso e já atendidos os requisitos do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. É como voto.
o teor do voto, logo, logo, eu acho que vai ser disponibilizado, e Vossa Excelência, se tiver alguma dúvida, provavelmente é um recurso apropriado, não é isso? E os votos a senhora vai colher? Eu vou... Começa pelo desembargador Marcos William. Terminei de proferir meu voto. Agora vamos a palavra ao desembargador Marcos William para o voto. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Eu também acompanho, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato, ratificou o voto. E acompanhar. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Eu acho que está falando alto aí a sua fome, né? Obrigado, senhor presidente. Outro que foi favorável? Quem é o outro? Sou eu? Deixa eu olhar. Isso parece que tudo está sendo, é meu. 87, minha relatoria, do PJE. O advogado Rafael Gonçalves Mota, da parte agravada de SCOM. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só dizer um processo aqui. Agravo de instrumento de número 063 462 333 2022. O meu voto foi de recurso conhecido e provido. Decisão monocrática reformada. Vossa Excelência ainda tem interesse em fazer a sustentação? Não, é porque realmente tínhamos o nosso interesse era reformar a monocrática para reconhecer a legitimidade do Bradesco S.A. Diante disso, já não tenho mais interesse, só agradecer a essa... Pois, aguarde aí. A proclamação do resultado. Eu vou ler a leitura da proposta de emenda. Direito civil e processual civil. Agravo interno e agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Legitimidade ativa do Banco Bradesco S.A. Sucessão do Banco do Estado de Ceará, BEC. Reconhecimento da ilegitimidade. Recurso conhecido e provido. Decisão monocrática reformada. Diante do exposto, conheço o presente recurso para dar-lhe provimento nos termos deste voto, reformando-se a decisão monocrática para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e manter o reconhecimento da ilegitimidade da parte agravante para figurar no polo ativo da ação. É como voto. Aguarde aí a proclamação do resultado. Ao desembargador Marcos William para o voto. Senhora presidente, ao tempo que acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, gostaria de parabenizar, porque aqui nesse agravo interno, Vossa Excelência revogou a monocrática e se alinhou no entendimento de todas as outras câmaras nessa matéria aqui. Então, parabenizo pelo voto e acompanho integralmente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Também, senhora presidente, na mesma linha de raciocínio, desembargador Marcos William, também parabenizo Vossa Excelência, e acompanho na íntegra o voto. Então, obrigada a vocês pelo elogio. Eu não sei o advogado, né? Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Qual o próximo? Deixa eu só olhar aqui. 11, qual o próximo? Próximo agora. O 215 do PJE, o relator desembargador Marcos William, e a advogada, a doutora Dani Memória Soares, ela se encontra. Aí aqui tem doutora, olha só, no meu, porque esse processo, eu não sou relatora, o roteiro tem doutora Dani, como é o nome aí, é Dani, mas escreve D-A-N-N-Y.
Ah, engraçado. É porque tem nome, pré-nome que a gente chama, nome de pessoas que pode ser tanto masculino como feminino. Eu conheci uma masculino como feminino. Mas se chamar Dani, não, se eu chamasse Dani, seria feminino. Então, vale por 2. É a parte apelada. Soares. Relação civil 458, 155, 2022. Dispensa a leitura do relatório, doutor. É da parte apelada, desembargador Max Filho. A parte apelada, doutor? Isso, correto. Doutor, nós estamos aqui pelo sistema do voto provisório desprovendo o recurso. Vossa Excelência ainda tem interesse na sustentação? Dispensa. Ao relator desembargador Max Filho para o voto. Obrigado, senhora presidente. Passa então a leitura da parte, no resumo aqui da emenda. Direito civil e processual civil, apelação civil, ação de cobrança de despesas condominiais, alienação fiduciária, consolidação da propriedade em nome do banco, ausência de prova de ocupação por terceiros, obrigação própria, responsabilidade do proprietário, assistência litisconsocial deferida, recurso desprovido. É o voto, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Também acompanho o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Agradeço pela atenção, tá, Excelência? 192, o próximo aqui, né? Não sei se está presente. É. Uhum. Então, é o seguinte, o processo que está favorável é de forma virtual. E aí, a gente faz desse ou... alguém presente. A preferência é dos presentes. Então, pronto. Então, presidente. esquece. Porque quem está virtual, ele esquece. pode estar fazendo qualquer Então, coisa. Fica à vontade. Presente só tem um, eu estou vendo aqui 3. Só tem. E o doutor ali. 128. O doutor também não vai fazer sustentação, não? Já fez. Não, só falta a doutora. Meire Moraes. É Carlene teu nome? É o certo. É o 100 e... Advogada da parte apelante. 128. Não é aquele, não. Então o meu, deixa eu me ver aqui. Pode chegar até a tribuna que eu vou... Sim. Qual o número? 128. O seu é aquele processo da 1, 2, 3 milhas, é o seguinte, eu dei parcial provimento, apelação civil 020, 017, 188, 2024. 128 PJE, eu sou relatora. É o seguinte, neste processo, o juiz de primeiro grau deu R$ 1.000 para o repartido para o casal, total, e não deu a hospedagem. Na sentença foi R$ 1.000. A parte autora, à época, pediu R$ 10.000 da inicial. R$ 10.000. E pediu também da hospedagem. No segundo grau aqui, eu, como relatora, eu dei R$ 5.000 total para dividir por 2 e mais 408 para hospedagem. E os honorários ficou mesmo da sentença. Pergunto, Vossa Excelência, existe na sustentação? Sim, Excelência. Então, pronto. Dispensa a leitura do relatório. Sim. 15 minutos para a sustentação. Bom dia. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a desembargadora relatora, assim como os demais desembargadores presentes, representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, os demais colegas presentes e servidores. Como a reforma em relação ao dano material atendeu às nossas expectativas, no caso de reformar a sentença
para condenação em relação também à restrição da hospedagem, né? Então, nesse ponto, eu não vou me ater apenas na questão da indenização por danos morais, já que foi dada, no caso, foi majorada, no caso, 2.500 para cada um dos autores. Eu gostaria de reforçar o pedido de majoração além dos R$ 2.500. Haja vista que são 2 autores, então seria R$ 2.500 para cada autor, e a gente entende como um valor ainda pequeno para os danos que os apelantes sofreram, né? Eles compraram essas passagens com mais ou menos 1 ano de antecedência, onde se programaram, juntamente com um grupo de amigos, direcionaram suas expectativas, né? Tiraram férias dos seus trabalhos para viver aquele momento, né, junto com seus amigos. E tiveram, menos de um mês antes da viagem, a surpresa do cancelamento da viagem. Então, foi uma frustração, foi um desgaste, foi prejuízos que tiveram, materiais que estão sendo ressarcidos, lógicos, né? Mas, além disso, a questão do dano moral, que foi reconhecido inicialmente R$ 1.000 na sentença de primeiro grau, agora pelo voto da relatora majorando para R$ 2.500. No entanto, ainda entendemos que esse valor de R$ 2.500 para cada um dos apelantes ainda é um valor inferior ao que, inclusive, o TJ do Ceará aplica em alguns casos. Eu trouxe aqui, inclusive, se me permitam citar 2 processos apenas. Um deles é o processo de número 023-137-468-2024, 806001, julgado agora no dia 4/7/2025, onde se referia a atraso de voo. E nesse processo de relatoria da desembargadora Cleide Alves, a sentença foi reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização de R$ 5.000 para cada um dos apelantes. Então, houve aqui uma majoração de R$ 5.000 para cada um dos apelantes, né? Nesse caso. Tem outro processo que eu vou citar, o 020-010. Doutora, só um pedido de esclarecimento com a permissão da... E Vossa Excelência, que a hospedagem já foi, a relatora já não fala. Vossa Excelência concordaria em 5 para cada um? Sim, Excelência. Acho que seria mas porque ela pediu mesmo. Ela tinha que concordar, porque não poderia dar mais, não, porque ela pediu só 10 mil. Ela não poderia aumentar. Na verdade, eram 10 mil para cada um. Não, aí mas ela está concordando em 5 então, para cada. Eu conversei aqui com o desembargador, e essa 1, 2, 3 milhas, eu acho que está em recuperação e deve a milhões e milhões de pessoas. Inclusive, eu até fui visto aqui de uma passagem de R$ 4.000. Eu não sei, meu filho comprou, meu nome, ele também comprou, minha filha comprou. Só sei que todos lá em casa perderam. Não sei se meu filho entrou com alguma ação, eu acho que não entrou até hoje. Porque até hoje eu não vi nada no meu nome, mas eu comprei passagem até para os Estados Unidos, para mim, para o meu filho, para minha nora, para o meu neto, e até agora eu perdi tudo, resumindo. E sei o que está acontecendo, já peguei outros casos. Quem ganha aqui no processo vai ter que entrar, né, que é o juízo universal, vai ter que entrar do crédito. Primeiro vão ser pagos, acho que os tributos fiscais, e aí tem uma ordem de as preferências tem uma ordem. Os últimos, eu acho que são os credores e comparados com os funcionários, onde tem mais sem a preferência. Porque tem os tributos, tem os funcionários, tem os credores, e aí só não é chegar aqui já vai receber, porque tem que entrar, não é isso? Lá na recuperação. Então, eu, pensando bem, eu vou aqui aumentar R$ 10.000 para cada um, R$ 10.000, R$ 5 para um, R$ 5.000 para um, R$ 5.000 para o outro. E a hospedagem permanece o mesmo, porque na sentença de primeiro grau foi um valor irrisório, R$ 1.000. E
Vão aparecer muitos credores ainda. Além desse todo Direito do esse problema, consumidor. ainda vai ter esse Não sei como eu caí nessa, oh meu Deus. Apelação civil, cancelamento bilateral de passagens aéreas, dano material, reconhecimento, valor pago pela hospedagem, dever de ressarcimento, indenização por danos morais majorada, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada em parte. Diante de todo o exposto, conhecida a apelação para dar parcial provimento, para condenar a restituição, também da quantia de R$ 408 referente à hospedagem, com juros e correção monetária, nos mesmos moldes fixados para a restituição das majorar os danos morais para R$ 10.000, no total, para ambos os autores, e mantendo mais a sentença recorrida. É como voto. Excelência, Passa a palavra desculpa uma observação. ao desembargador Marcos William para o voto. Doutor, a advogada pediu a palavra, senhora presidente. Pronto, pode falar, doutor. Excelência, só para o voto ficar claro, talvez fosse interessante colocar R$ 5.000 para deixar claro que seria R$ 5.000 para cada um dos apelantes. Eu achei que quando a senhora leu, eu tive a impressão de R$ 10.000 no total, e aí no texto a seguir... Não, R$ 10.000 no total para ambos os autores. Para ambos, 10 mil. Só que não ficou 5.000 para um, 5.000 para outro. 10 para ficar mais especificado. Quando a senhora diz R$ 10.000 para ambos os autores, pode dar a impressão de que seja R$ 10.000 para cada um deles. E no mas caso, eu peguei R$ 10.000 no total, coloquei total. Então, não tinha... então pronto, eu vou especificar melhor aqui no voto. Vai ser retificado. 5.000 para um, 5.000 para o outro. E colocar o nome de cada um. no total, 105. Isso. Vai ser retificado aqui na... Agradeço. Mais providência para retificar. Pronto. Ao desembargador Marcos William para o voto. Obrigado, senhor presidente. Durante esse finalzinho aqui, para a gente decidir esse processo, me fez lembrar o saudoso juiz que eu e o doutor Silvério tivemos a honra de trabalhar por muito tempo, doutor José Lima de Oliveira, na 16ª Vara Criminal, trabalhei mais de 10 anos com ele, que, entendendo toda a boa vontade da advogada de sugerir uma melhor redação, quando em audiência um advogado fazia uma intervenção dele, ele sempre dizia: doutor, quantas vezes eu fui do seu escritório dizer como é que o senhor devia fazer? Então, eu me lembrei do doutor Lima, mas entenda a boa vontade de Vossa Excelência. No mais, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Vamos supor que é um casal, marido e mulher. Por ocasião do voto, os dois estejam divorciados. E aí? Ia ter até um certo litígio, né, entre os dois, se por acaso ocorresse. Então, proclamação do resultado. A Câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar parcial provimento. O próximo. Posso votar, presidente? Bom trabalho. Eu também acompanho Vossa Excelência, deixando bem esclarecido: R$ 10.000, ficando 5 para cada parte, 5 para uma, 5 para outra e mais a hospedagem. Acompanhe. Proclamação do resultado. A Câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar parcial provimento. Agora vai ter outros problemas. Está em recuperação. Presidente. Não, mas um dia sai. Presidente. Não, tem um advogado aqui que tem os embargos, é só para leitura dos embargos, né? Do período de preferência, só para leitura. Como? O pedido de preferência está aqui, se encontra, é o 151, apelação civil de... Não tem nenhum do SAG, não tem? Tudo é do PJE, hoje. A apelação civil
001-4555-2019. O relator desembargador Max Willam. Então, passo a palavra ao desembargador relator Max Willam para proferir o voto. Pois não, senhora presidente. Eu vou me ater, então, somente à partezinha negritada da emenda, até porque o doutor vai ter acesso à íntegra do voto assim que terminar a sessão. Direito civil e processual civil, embargos de declaração, promessa de compra e venda de imóvel, acordo de cessão e quitação da mora, omissão configurada, recurso acolhido com efeitos infringentes. Como voto, senhor presidente. Acompanha o relator. Acompanha o relator, também acompanha o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado, a Câmara, por unanimidade, conheceu o recurso para dar provimento. Bom dia. O 92 dispensou, doutor. Ele dispensou. Olha, esse 192, eu queria mitigar a suspeita, porque o advogado, eu vou dizer uma coisa, ele já foi meu diretor durante muitos anos, desde de Canidé e aqui em Fortaleza. A irmã dele já foi minha diretora. Eu tenho uma amizade, assim... O próximo é dia 24, então fica para a próxima, né? Tá certo. Eu queria... Não, por esse motivo, eu não acho justo ser muito amiga. Não, tá certo. Pode acontecer, um advogado vai dizer que a amizade é muito próxima. Então, pronto. E o pai dele já apareceu, foi meu colega. Ela tem que pegar. Então, morava assim lá em casa. A mulher dele é amiga da minha irmã, que é professora pública, que é a viúva. Aí, Lorena, E a gente foi criar. só 5, né? A gente tem amizade desde que ele era menino. Desde que ele era menino. Marquinhos, é só retirar de mesa quando o desembargador, na próxima sessão, desembargador... Sim, agora, como no sistema a desembargadora Cleide lançou o voto, como acompanhando o relator, ela tem que desfazer o voto e colocar como impedida para que o Paulo possa votar. Pronto. Ok? Até porque eu tenho como filha, assim, como se fosse casa. Então, ainda bem pode que acontecer alguém e falar isso e eu vou ter que dizer a ainda bem que o sistema permite fazer isso. Ela retira o voto e coloca como impedida para que o Paulo possa votar. Pronto. Então, eu poderia muito bem deixar passar tudo isso. Só retirada de mesa, Eu poderia deixar passar tudo isso, mas acontece que viram outros processos, que ele vai ser advogado, e esse negócio é esse, a pessoa trabalhou quantos anos, sei lá, 10 anos. Então, pronto. Agora, isso aqui são as citações dos virtuais, né? Então, vamos lá, o número 17 do PJR. A parte apelada, a advogada é Natália Max Reis Paixão. Natália, doutora Natália. 17, apelação civil de número
54, 87, 89. Advogada, me ouve? Cadê a advogada se encontra? Deixa eu colocar aqui, virtual. Deixa eu colocar. Cadê? 77. Vou localizar aqui. Aqui eu não vejo, não. Eu acho que ela saiu. Eu vou chamar 3 vezes para não ter que dizer que houve omissão. Doutora Natália, advogada da parte apelada. Doutora Natália, me ouve? Vou colocar aí no chat, que ela se encontra. Chamou no chat, não. Respondeu, então vamos para o julgamento. Ao relator, desembargador Raimundo Nonato para o voto. Leu aí? Pronto, desembargador Raimundo Nonato. Senhora presidente, o recurso foi conhecido e votei no sentido de conhecer o recurso e pelo seu desprovimento. Você nem lê a emenda, não, porque já... eu acompanho o voto do relator, ao desembargador Máximo para o voto. Com o relator. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Oi, Paixão. Nilton. O 82 é segredo de justiça do SAG. Ludiana Bezerra Custódia Mota. Apelação civil de número 0290 74 2024. De minha relatoria. Eu falo bem a resposta. Repete, o eco. Tudo que eu falo, eu escuto. Vocês estão escutando também? Bom dia, Excelência. Na escuta, sim. Pronto. Melhorou? Não, está com problema, não vai dar explicação dessa forma. Luto. Você acha que é? Bom dia. Tem um aqui. Bom dia, estão me ouvindo? Pronto, doutora, dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. 15 minutos para a citação. Bom dia a todos, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos desembargadores que compõem esta respeitável Câmara, nobres colegas advogados, servidores, membros do Ministério Público e Defensoria Pública presentes. Represento aqui a senhora Aldenira Pereira, apelante neste recurso, que busca a reforma da sentença que julgou improcedente o reconhecimento da união estável com o falecido servidor público estadual, senhor José da Silva Pinheiro. É importante iniciar contextualizando que a apelante, desde o óbito do companheiro, ela já vinha recebendo uma pensão por morte, pensão obtida administrativamente, após uma apuração detalhada realizada pela PGE, junto com a Ceará-Prev, que reconheceram a sua condição de companheira e dependente econômica do falecido. Essa concessão se deu com base numa investigação criteriosa após o óbito do servidor, com depoimentos de vizinhos, familiares, uma completa análise documental que confirmaram a convivência pública contínua, duradoura da apelante com o falecido.
os familiares dos apelados que a ex-esposa não receberia o benefício da pensão por morte, eles moveram uma ação em face da PGE e da Ceará-Prev, que já haviam reconhecido o vínculo com a senhora Aldenira, apelante, e foi nessa atmosfera que se originou a presente ação de reconhecimento de união estável, onde, a nível de primeiro grau, foi improcedente, né, esse pedido da minha cliente. A sentença que a gente combate nesse momento se baseou numa suposta dúvida declarada na fundamentação da magistrada, que ponderou que, havendo fundada dúvida acerca da existência da união estável e do seu período, julgou pela improcedência. Ocorre, excelências, que no direito de família, principalmente nos casos de união estável pós-morte, a dúvida ela não pode prejudicar aquela que busca o reconhecimento de uma situação fática que foi bastante demonstrada nos autos, inclusive também no processo administrativo. No processo judicial, a sentença ela ignorou completamente o conjunto probatório decisivo que comprovava a convivência. Não existe nenhum ponto da sentença que tratou das provas que foram juntadas às autos. Não foram analisados os contratos de locação em que o falecido já não residia com a apelada. Também não foram avaliadas, né, as provas com relação a um comprovante de endereço que existe entre o falecido, na época, né, que estava vivo, e a apelante, que residiam na mesma casa, coabitavam até a data do seu óbito. Não foram ponderados recibos de compra de material de construção adquiridos pelo falecido durante uma visita à cidade natal da apelante, que é a cidade de Itauá, onde eu estou falando com Vossas Excelências, que demonstravam, né, a união deles dois, a visita à cidade da família da companheira. Fotografias em que a apelante e o falecido estão em eventos familiares. Infelizmente, os familiares, após o óbito, eles estiveram na casa da apelante e retiraram todos os pertences do falecido, inclusive as fotografias que constam, muito embora poucas, os depoimentos dos próprios apelados, eles reconhecem a apelante, né, que aparece compartilhando ali daqueles momentos com a família, confirmando essa integração da apelante no núcleo familiar. Então, com a devida vênia, excelências, o juízo de primeiro grau, de forma equivocada, atribuiu valor de prova apenas sobre um contrato de casamento de restabelecimento de união de sociedade conjugal entre o falecido e a apelada, realizado no ano de 2011, 10 anos antes do óbito do falecido, que ocorreu em 2021, sem qualquer retomada de convivência conjugal afetiva, restabelecimento exclusivamente para fins assistenciais, juntados pelos próprios apelados, comprovante de plano de saúde, imposto de renda e seguro de vida, em detrimento dessas provas que eu relatei, de 10, 15 anos de convivência de união entre a apelante e o falecido. O vínculo do papel teve mais força, um vínculo de uma sociedade restabelecida em 2011, teve mais força do que a vida real de afeto, de convivência entre a apelante e o falecido. Excelências, a jurisprudência é pacífica, a separação de fato afasta o impedimento do reconhecimento da união estável, ainda que haja um casamento formal vigente. É imprescindível destacar que o direito civil, a primazia da realidade sobre a formalidade, prevalece na análise da união estável. Repito, a existência de casamento formal não impede o reconhecimento da união estável quando houve a separação de fato anterior, como no presente caso. Para finalizar, excelências, com a devida vênia, a reforma da sentença que aqui se roga fará justiça a uma mulher que dedicou anos de sua vida ao lado de um homem com quem compartilhou muitos afetos, convivência e um lar em comum. A mesma mulher que teve sua pensão concedida pelo Estado após essa criteriosa análise
e que agora se vê ameaçada de perder esse direito por conta de uma decisão que, com o devido respeito, não analisou o processo com a profundidade que ele exige. A magistrada que sentenciou não foi a mesma que presidiu a instrução, e, embora a atual sistemática processual permita isso, é evidente que tal fato contribuiu para o distanciamento entre as provas produzidas e a valoração concreta dessas provas na sentença. Portanto, ciente de que Vossas Excelências apreciaram o processo, a apelante pugna pela análise aprofundada da prova nos autos e consequente reforma da sentença, assegurando assim uma decisão justa e fundada na realidade dos fatos. Muito obrigada a todos. Parabéns, doutor, pela sustentação, pela análise detida dos autos. No meu voto, eu entendo que as provas foram frágeis, não foram suficientes para dizer que houve a união estável. Então, eu vou passar a leitura da proposta de emenda: direito civil de família, apelação civil, reconhecimento de união estável pós-mortem, restabelecimento da sociedade conjugal com a esposa, inexistência de prova robusta da união estável, configuração de concubinato adulterino, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Para esclarecer melhor, foi uma apelação civil interposta por Aldenira Pereira Martins contra a sentença da segunda vara de família da comarca de Fortaleza, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável pós-mortem com José da Silva Pinheiro. A recorrente alegou convivência por 15 anos com o falecido, dependência econômica e reconhecimento administrativo de pensão por morte. O juiz de origem entendeu a ausência de requisito do artigo 1723 do Código Civil, pois o de cujo estabeleceu a sociedade conjugal com Maria Zeneide em 2011, mantendo-se casada até o falecimento. A questão de discussão consiste em saber se houve comprovação de união estável pós-morte entre apelante e falecido, apesar do restabelecimento da sociedade conjugal desde a esposa. Não demonstrados os requisitos da união estável, convivência pública contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Código Civil, artigo 1723. Provas testemunhais frágeis e contraditórias, sem reconhecimento público da relação. Documentos apresentados não comprovam affectio maritatis. Restabelecimento da sociedade conjugal em 2011, com averbação e validade erga omnes, prevalece sobre a alegada união paralela. Declarações de imposto de renda indicam dependência econômica da esposa Maria Zeneide. Relação paralela configuraria concubinato adulterino. Código Civil, artigo 1727, sem proteção jurídica. A concessão administrativa de pensão não vincula a decisão judicial, pois baseada em cognição limitada. Recurso conhecido desprovido, sentença de improcedência mantida. Tese de julgamento. O restabelecimento formal da sociedade conjugal regularmente averbado impede o reconhecimento de união estável paralela. Relação mantida com a esposa casada e não separada de fato caracteriza o concubinato adulterino, que não gera efeitos sucessórios ou previdenciários. E foi colocados vários dispositivos, jurisprudências. Então, é como eu voto. Recurso conhecido, desprovido, sentença mantida. Passo a palavra ao desembargador Maxwell para o voto. Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Donato para o voto. Com a relatoria, eu acompanho a Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próximo. O relator desembargador Max William, 170. O advogado Rafael Asfora de Medeiros.
Apelação civil 023, 504, 621, 2023. O doutor Rafael se encontra. Presente, Excelência. Bom dia. Dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência, dispenso. 15 minutos para sustentação. Senhora presidente, Sustento. doutor Rafael, Pois não, Excelência. o senhor fala pelo apelado? Pelo apelado, buscando a manutenção da sentença. Isso, nós estamos aqui no voto provisório, desprovendo o recurso. O senhor ainda tem interesse na sustentação? Não, dispensa, Excelência. Se puder só a ementa, eu agradeceria. É o relator desembargador Marcos Filho para o voto. Obrigado, senhor presidente. Direito civil e processual civil, apelação civil, cumprimento de sentença arbitral, contratos celebrados por pessoas sem poderes de representação da empresa, invalidade dos negócios jurídicos, inexigibilidade do título executivo, recurso desprovido. É o voto. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanha o relator. Também acompanha o voto do relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conhecendo o recurso para negar provimento. Próximo. Obrigado, Excelência. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Seja feliz. 179, segredo de justiça. Emília Joyce Diógenes Dantas Alves, advogada da parte apelante. Apelação civil de número 021 967 403 2021. Relator desembargador Marcos William. A advogada se encontra. Doutora Emília. Bom dia, Excelência. Eu sou advogada subestabelecida. Doutora Débora vai substituir a advogada doutora Emília. Advogada da parte apelante, é isso? Isso. Fez a leitura do relatório. Dispenso, Excelência. 15 minutos para a sustentação. Bom dia, obrigada a todos os presentes. Primeiro, cumprimento a senhora desembargadora relatora, assim como os demais integrantes e aos colegas advogados. Ocupo esta tribuna virtual em defesa da senhora Antônia Miranice Rodrigues, que busca o reconhecimento de uma verdade incontestável, que é a união estável que manteve 27 anos com o senhor Francisco Guedes Pinto. A senhora Miranice conviveu com o falecido de forma pública, contínua e duradoura por quase 3 décadas, estabelecendo um verdadeiro núcleo familiar. Embora não tenham tido filhos em comum, partilharam cuidados mútuos e assumiram juntos responsabilidades no seio da família. Os filhos do decujus sustentam que sua genitora, falecida em 2017, a senhora Salete, teria mantido o casamento com o falecido até o óbito dela. Contudo, essa alegação ela não encontra respaldo nos fatos e nas provas, pois já havia separação de fato, sendo demonstrado nos autos, por meio de fotografias que a senhora Miranice convivia publicamente com o decujus antes do falecimento da senhora Salete. As provas são a certidão de óbito, que registra como última residência do falecido o mesmo local de endereço da senhora Miranice, que seria a Rua Major Veríssimo, 583, bairro Heller, Fortaleza. Há documentos médicos da UPA com o mesmo endereço do decujus, uma proposta do Bradesco Seguros, datado de 2020, igualmente com o mesmo domicílio, contas da CAGES em nome do decujus dos anos de 2015 e 2018 no mesmo endereço, e contas da Enel em nome da senhora Miranice também no mesmo endereço. E a parte autora vive até hoje no mesmo endereço. Também tem a sentença previdenciária de agosto de 2023, que já reconheceu a união estável por meio de audiência com testemunhas, e fotos dos mesmos juntos em igreja no ano de 2015, antes do falecimento da sua esposa civil, né? No ano de 2015, e também juntos no ano de 2014, quando as máquinas fotográficas colocavam as datas na parte inferior das fotos. Constam nos autos inúmeras fotografias que mostram a senhora Miranice, que é a apelante, e o falecido em momentos de família e convívio social. Estão juntos com a petição inicial.
É importante destacar que as fotografias que os filhos apelados trouxeram no processo não reflete uma suposta convivência conjugal entre o falecido e a senhora Salete, também falecida, mãe dos apelados. Vem refletir apenas momentos de aniversário dos filhos que ambos participavam como pais. Isso porque, de fato, já estavam separados, ainda que não formalmente divorciados. Além disso, tem testemunhas, as testemunhas são vizinhos, que confirmaram em juízo, no processo previdenciário, que viam diariamente a convivência do casal, reconhecendo a notoriedade e a estabilidade da união. Outro ponto que não pode ser ignorado é que o próprio INSS reconheceu a união estável, que deu à senhora Miranice alguns meses de pensão por morte. E logo mais veio a sentença previdenciária, que também concedeu à senhora Miranice a pensão por morte vitalícia, que foi em agosto de 2023. Excelências, a união estável não se prova por uma certidão de casamento, mas por fatos, por convivência, por história. E a história que aqui se apresenta é a de um casal que viveu juntos por quase 30 anos, que construiu laços afetivos e sociais reconhecidos pela comunidade e pelos próprios familiares, como comprova as fotos. Negar esse reconhecimento seria ferir não apenas a dignidade da senhora Miranice, mas também a própria função protetiva do direito de família. Por isso, com a devida vênia, rogo a vossas excelências que deem provimento ao pedido, reconhecendo a união estável entre a senhora Miranice e o senhor Francisco de Cujos, a fim de assegurar a essa mulher o direito de ver sua história respeitada e a verdade de sua vida reconhecida pela justiça. Muito obrigada. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Marcos Filho para o voto. Obrigado, senhora presidente. Reitero o cumprimento a todos, particularmente a doutora Débora. O que temos aqui, senhora presidente, desembargador Donato, basicamente o mesmo fato no processo que acabamos de julgar da relatoria da desembargadora Cleide. O que temos aqui é um concubinato ocorrido durante um casamento válido, né? Então, não há que se reconhecer, isso é tranquilo, toda a jurisprudência nesse sentido. Né? Já como Supremo, não tem como reconhecer união estável e constância de casamento. Então, dito isso, passo a ler a parte decretada da emenda. Direito civil, apelação civil, ação de reconhecimento de união estável pós-morte com retificação de escritura pública, manutenção de casamento válido até 2017, ausência de prova de separação de fato, relacionamento extraconjugal, improcedência, desprovimento. É como voto, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator. Também acompanho o voto do relator na íntegra, proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigada, excelências. R$ 181 da pauta. O relator, desembargador Max William. Pedro Niner, da parte agravante. Agravo de instrumento de número 300.971.247/2025. Como eu disse, o relator, desembargador Max William. Doutor Pedro Niner se encontra. Niner Neto. Não se encontra? Pronto, então vamos julgar. Vamos lá, senhora. Vamos lá, o desembargador relator Max Filho para o voto. Direito processual civil do consumidor, agravo do instrumento, ação de repactuação de dívidas por superendividamento,
pedido de suspensão de cobranças e limitação de descontos, impossibilidade de concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação previsto no CDC. Decisão mantida, recurso desprovido. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanho o relator. Também acompanho o relator na íntegra. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo. Não, o voto qual é, então? O 93 da pauta de relatoria é uma apelação cível de número 010-438-238-2019. A advogada é Tamires Teles Alves. Da parte apelante, se encontra? Sim, excelência. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Dispenso. 15 minutos para a sustentação. Obrigada. Bom dia a todos. Eu cumprimento a senhora relatora, desembargadora doutora Cleide Alves, os eminentes desembargadores desta colega Câmara, o doutor representante do Ministério Público e os colegas presentes virtual e presencial. Eu sou Tamires Teles, eu sou advogada da apelante, a senhora Maria dos Reis Silva Dias, que é a avó paterna do adolescente em questão, Davidson dos Santos. A apelante, ela ingressou com a ação por intermédio do escritório de prática jurídica da Unifor, mas houve um equívoco. A apelante, ela queria entrar com investigação de paternidade cumulada com guarda, mas o EPJ ajuizou apenas uma ação de guarda. Desde o nascimento, o Davidson, menor, hoje com 15 anos, vive sob os cuidados exclusivos da sua avó paterna, a senhora Maria dos Reis, que custeou todas as suas despesas até hoje e garantiu educação, afeto, enfim. A mãe do menor nunca exerceu qualquer papel na vida do filho, pois era usuária de drogas e sumiu, e até hoje não apareceu mais. O pai dele também, o senhor Davi, depois de 2019, fugiu, né, do Ceará. A última notícia que se tem dele é que ele está no Maranhão, mas ele não manda notícia que desapareceu. Já existe nos autos o exame de DNA, que ele foi feito em 2018, antes do senhor Davi partir do Ceará, e o escritório de prática jurídica da Unifor não juntou. Essa ação começou em 2019 no EPJ, e eles não juntaram, mesmo a senhora Maria dos Reis tendo em mãos o exame de DNA. Enfim, foi um equívoco deles. A sentença, né, reconheceu a guarda definitiva em favor da avó, mas deixou de reconhecer a paternidade e o vínculo avóenco por entender que a via adequada seria outra ação. Resumindo, eles querem que a dona Maria entre com outra ação, tenha novos custos, enfim. Ocorre que essa decisão ela mantém o Davidson sem poder expedir os documentos com o nome da avó, que é quem cuida dele no dia a dia, né? E o recurso, ele tem uns principais pontos, né? Primeiramente, excelência, o primeiro ponto, ele é muito claro, que o erro processual não pode prejudicar o menor, pois seria possível essa acumulação de pedidos, tanto na guarda, quanto o reconhecimento de paternidade. Por equívoco não foi feito. Mas esse erro, ele não pode impedir que esse adolescente tenha seus direitos básicos reconhecidos. O próprio Código de Processo Civil, ele diz no seu artigo 4º que o mérito deve ser priorizado e que a forma não pode valer mais do que o direito em si, no artigo 277. Outro ponto, excelências, é que a prova já está nos autos, nas folhas 74 e 75, que comprova a paternidade do senhor Davi Silva Dias da Costa. Também temos um estudo social que demonstra o vínculo forte entre a avó e o neto. Ou seja, nós já temos tudo que é preciso para esse reconhecimento, sem a necessidade de uma nova ação, sem mais custos para o judiciário e sem mais custos também para a senhora Maria dos Reis, que é uma pessoa hipossuficiente. Outro ponto que também ajudaria a preservar o melhor interesse da criança, indo contra a manutenção dessa sentença, pois o artigo 227 da Constituição e o ECA, eles garantem esse direito. E manter isso é negar direitos fundamentais básicos. Outro ponto, excelências,
é sobre o princípio da fungibilidade e da economia processual. A ministra Nancy Andrighi, do STJ, ela explicou no recurso especial 1.822.640 que a fungibilidade vale quando o meio foi inadequado, mas a finalidade está correta. Aqui a finalidade é clara, regularizar a situação civil do adolescente o mais rápido possível, pois ele já está com 15 anos e na época eu acho que ele tinha menos de 10 anos em 2019, né? Exigir uma nova ação seria um formalismo desnecessário, que só atrasaria o que já está aprovado nos autos, além de onerar os cofres da justiça, pois é uma impossuficiente. Temos algumas jurisprudências favoráveis que eu trouxe para finalizar, que é do STJ, o recurso especial 1.114.639 do Rio Grande do Sul, que diz que o melhor interesse da criança deve prevalecer sobre formalismos. Também do STJ, um recurso especial 1.559.117 de Minas Gerais, reforça que o direito à filiação é personalíssimo, indisponível e imprescritível, devendo ser garantido de forma rápida pelo judiciário. Ainda este tribunal do Ceará, na apelação civil 00049-94.2017, já permitiu flexibilizar regras quando há provas claras, como neste caso. Excelências, o que nós pedimos é simples: garantir um direito fundamental, reconhecer a paternidade do senhor Davi Silva Dias da Costa em relação a Davidson dos Santos e reconhecer a apelante, consequentemente, como avó paterna, e isso permitindo a feitura dos documentos dele com o nome da avó, que é quem cuida dele até hoje. Por isso, requeremos o provimento do recurso. Muito obrigada. Parabéns, doutor, pela sustentação. A minha razão de decidir ficou no seguinte ponto: o reconhecimento de paternidade e, consequentemente, o vínculo avôento exige ação própria, com legitimidade específica e observância do contraditório e ampla defesa, não podendo ser decidido incidentalmente em ação de guarda. A ausência de registro paterno inviabiliza o reconhecimento autônomo do vínculo avôento, ou seja, relação jurídica derivada do estabelecimento prévio da filiação paterna. A jurisprudência dos tribunais estaduais é firme no sentido de que avós não têm legitimidade para propor ação de investigação ou reconhecimento de paternidade sem prévio ajuizamento pela parte legitimada. Por sua vez, quanto à alegação da recorrente de que seria necessária a anotação de sua condição de avó no registro civil para representar o menor em seus atos da vida civil, observa-se que a guarda definitiva já lhe confere plenos poderes para tal representação. A segurança jurídica e a efetividade processual demandam que cada pretensão seja processada em procedimento próprio, evitando nulidades e decisões ineficazes. Assim, fica a proposta de emenda: direito de família, apelação civil, guarda deferida em favor da avó paterna, pedido de reconhecimento de paternidade e vínculo avôento para fins registrais, a ausência de legitimidade para pleitear o reconhecimento de paternidade, ação personalíssima, necessidade de ação própria, recurso conhecido desprovido, sentença mantida como voto. Ao desembargador Marcos William para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência. Ao desembargador Raimundo Donato para o voto. Acompanho, Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigada, Excelências. Pronto, foi encerrada a sustentação. Vamos. Vamos confirmar os votos provisórios, todos confirmam os votos? Confirmo meus votos provisórios, tanto na condição de relator como vogal. Também confirmo, senhora presidente. Então, o voto provisório previamente... Tanto no PJE como no site. Então, pronto, os votos incluídos em pauta, bem como os extra-pautas, se tornam definitivos julgamentos dos termos dos respectivos relatores. Aqui eu pergunto se é o desembargador quer se manifestar, ou o procurador.
o defensor público, mas antes, eu queria dizer que nessa sessão, mais precisamente nessa sessão, a gente acho que caminhou mais além por os pontos que ficaram determinados para uma melhor célere dos resultados, processo, para evitar o desperdício do tempo. Essa ideia que a senhora deu foi excelente. Essa sessão foi proveitosa e repetindo o que foi dito, porque não estava sendo gravado no momento em que eu abordei essa discussão. Ficou para ver se a gente decide depois leva este assunto para os outros desembargadores. Eu digo os outros, porque tem o Paulo de Tarso e tem o das outras câmaras, né? Isso. Foi quando o voto for parcial, e seria bom perguntar se o advogado insiste ou não na sustentação oral. Não foi da parcialidade. Né? Dependendo do caso, né? Se o caso já não foi o que eu estou falando. Mas se a pessoa pede uma indenização de 20 mil, ganha 10 mil, então o voto foi favorável a ele. Ele ganhou a ação, mas ganhou, não foi no valor que ele sugeriu na inicial, ou que foi dito na sentença. E o outro, que quando a sentença é anulada, cassada, quando o voto determina que o processo volte para o juiz de origem, para ter uma melhor análise ou instrução probatória, sempre que tinha uma sentença anulada ou cassada, aqui o advogado faz a sustentação. Sempre o advogado insistia na sustentação. Mas seria bom que, antes de começar a sustentação, ser anunciado essa anulação ou cassação de sentença. Eu já estou colocando em prática e o advogado desistiu. Eu não sei se vocês vão concordar. Pronto, aí foi um ponto. Segundo, foi os processos favoráveis. Foi interessante. A ideia, acho que foi dos processos favoráveis, dos presenciais. Todos os recursos que foram favoráveis ao advogado que vai fazer explicação ao advogado, então poderia ter preferência, que é rápido, sair no minuto. Aí fica ele esperando depois se foi favorável. O advogado é aquele profissional que, ele, mesmo estando aqui presente na sessão, ele tem muitos afazeres, né? Então, se der prioridade, der prioridade na sustentação oral dele, é melhor, porque aí ele já ganha tempo. Às vezes tem um que está aguardando uma audiência, tem outros compromissos marcados, né? Tem pauta, às vezes, né? Quem está virtual dá seu jeito, né? Mas presencial. No virtual, não. Essa preferência por quem for, só se estiver presente. Então, ficaria assim, não. Cada caso vai ser um caso, lógico. Mas, na próxima sessão, a gente vai analisando isso que foi de agora. Não vou dizer que ficou decidido, porque a gente não vai decidir nada. Vai só pôr em prática se melhorar mais o rendimento da sessão. É tanto que terminou. Agora são 12 horas e 3 minutos. Eu acho que foi por conta disso. E que foi mais... Foi a questão quando tem duas partes para sustentar e... Foi ótimo. Nem pensava... Agora, queria só observar se, nesse caso, foi interessante, porque a parte que estava tendo um voto desfavorável, ela falou primeiro. Porque, normalmente, quando tem apelante e apelado, tem que falar primeiro o apelante. Se o voto é favorável ao apelante, e aí o caso já é dispensável, eu acho assim, a gente tem que ter um certo cuidado para também não vulgarizar o julgamento. Isso. Muitas vezes a gente pegar e proclamar logo o resultado e depois... E muitas vezes não dá
a impressão que nós estamos fazendo um acordo com a parte. Eu estou dando 5, tá bom para você? A gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Meu julgamento foi parcial, eu digo, o meu voto provisório é o provisório, todos, mas qualquer um pode mudar. Meu voto provisório é esse, foi parcial para dar tanto. Vossa Excelência existe a sustentação, caso concreto. Foi por causa que ele insistiu, eu acabei mudando meu voto. Certo. Não, tranquilo. Mas vamos fazer assim. A gente tem um cuidado também para não vulgarizar. Parcial de julgamento, porque também a gente não tem pressa, quando está aqui na sessão, tem problema, a sessão pode terminar. Nós temos simplesmente um tempo dedicado a esta sessão. Sim. Eu não vou preocupar com os afazeres do gabinete ou da minha casa. Eu estou aqui para conduzir a sessão e sem pressa nenhuma. Voltando àquele, quando tem as duas partes sustentando, apelante e apelar. O apelante fala primeiro. Se for favorável a ele, já dispensa, olha, aí eu tenho uma certa reserva a isso. Já dizer, olha, vai ser favorável a uma das partes, aí eu acho diferente de hoje. Hoje, primeiro falou o apelante, era favorável. Aí eu poderia ter dispensado, olha, né? Então a gente tem que ter um cuidado, olhar caso a caso. Sim. Mas eu acho que era para dispensar somente a sustentação dele. Sim.